Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar com o nosso grande especialista em pronúncia, o Ivan. E o grande tópico de hoje é sotaque e pronúncia. Seria a mesma coisa? Qual que é a ligação de um tópico com o outro? Então vamos começar com você já, Ivan. Qual que é a diferença de sotaque e pronúncia? Vamos começar pela pronúncia. A pronúncia é a articulação dos sons, né? Então, você articula uma sílaba, uma palavra, isso é pronúncia. O sotaque é a maneira particular que você pode fazer essa articulação. Essa seria uma diferença básica. Não existe sotaque errado, mas existe pronúncia errada. Outra coisa importante a dizer. Interessante. Legal. E a gente ouve, naturalmente, não de professores de inglês e profissionais da língua, mas é muito comum as pessoas acharem assim, todo mundo tem sotaque menos eu, né? Uhum. O que você acha disso? Todo mundo tem sotaque, inclusive eu, na verdade. Todos nós temos, porque se a gente entende que o sotaque é uma forma particular de articular as palavras baseadas na nossa região, baseadas na nossa idade, baseado em uma série de coisas, inclusive na classe social. Nós entendemos isso, então todos temos sotaque. Então, nós temos a percepção meio que etnográfica que nós somos diferentes, ou nós, enfim, a gente divide, né, os outros e nós. Mas na verdade não é assim. Eu lembro muito bem quando eu fui, primeira vez que eu fui para Minas, e há muitos anos atrás, para o norte de Minas, eu tive essa mesma impressão. Quando me perguntavam o que eu mais gostei, perguntavam para mim, o que você mais gostou daqui? E como eu sempre fui muito ligado a essas questões de pronúncia, eu falei, o que eu mais gostei é o sotaque de vocês. Aí eles falaram, mas a gente não tem sotaque. É você que tem. Porque eu era daqui, né? Então, a gente percebe que é uma coisa muito regional, assim, e a gente acaba não percebendo, mas todos temos algum tipo de sotaque. Uhum. E o sotaque também muda, né, Ivan? Acho que, por exemplo, eu quando era criança, eu morava em São Paulo, lá na capital. Depois eu me mudei para o interior de São Paulo. Então hoje, quando eu volto lá, a minha família brinca muito comigo por essa questão do sotaque, né? Você, às vezes, ele não é uma coisa definitiva. Durante a sua vida, você pode ter várias nuances de diferenças de sotaque, né? É verdade. Muda pelas pessoas de onde você está tendo seus inputs, né? E tem uma mudança inconsciente também. Lá na década de 60 já foi estudado pelo Labov que você inconscientemente você pode colocar um sotaque que é mais aceito socialmente para conseguir estar nesse grupo, né? O Labov fez uma experiência em 3 lojas de departamento em Nova York, uma de alto nível social, média e uma mais popular, e ele percebeu que os atendentes, embora sendo de níveis diversos, por exemplo, a pessoa que trabalhava na loja mais cara, ela não necessariamente era rica, mas o jeito de ela falar, que naquela ocasião era a imposição do R, né? Quanto mais R, por exemplo, car, door, quanto mais se encaixasse esse R retroflexo, mais indicava uma ascensão social. Então ele percebeu que nessa loja de maior nível existia essa preocupação dos atendentes de chegar nessa pronúncia, né? Era uma coisa inconsciente, uma coisa totalmente inconsciente. E a gente percebe isso, né? Você mencionou quem mora em São Paulo, né? É bem comum vermos coisas como um TEP, na verdade, porta. E aqui no interior, mais porta, né? Assim por diante. Se você acha que, se nós pensamos no Brasil, tem isso, que o porta não tem um prestígio social muito interessante, inconscientemente pode ser que você venha começar a fazer um porta, uma outra coisa para evitar o porta, né? E às vezes pode ser consciente também, pode ser que você queira fazer diferente, né? Você tem toda a razão, vai mudando com o passar do tempo. E sabe o que é engraçado? Eu me lembro quando eu fui para Portugal, porque nós somos professores de inglês, mas no caso de nós 3, nós somos filhos, netos de
de inglês americano. Então a gente não tem essa ligação cultural forte com eles. Nós somos professores, só que sabemos que nós somos brasileiros, né? Só que quando eu fui para Portugal, seria a mesma língua, o português, mas inconscientemente eu me peguei em alguns momentos tentando me adaptar à pronúncia deles para me sentir um pouco mais confortável no país. Ao falar o português do Brasil, me parecia um pouco estranho. Mais aceito. Eu queria ser mais aceito, acredita? E que é a minha língua mãe, né? O português. Sim. Tem tudo a ver. E é isso aí. O sotaque, ele faz parte da identidade. Então, a língua, né, faz parte de uma macro-identidade. E como se o sotaque fizesse parte de uma micro-identidade. Pode ser de uma cidade. Tem cidades que você tem características tão peculiares que essa pessoa é de tal lugar, essa pessoa é de Piracicaba, essa pessoa é de... Tem várias cidades assim que marcam, né? Enfim, acontece. Ivan, além de professor de inglês, você trabalha com intercâmbios, né? E é muito comum a procura de alunos ou até professores, de pessoas interessadas em ir para um país pela questão do sotaque. Eu amo inglês britânico, eu quero ir para a Inglaterra porque eu amo aquele sotaque, ou para os Estados Unidos e coisas do tipo. Como é que é isso? É o tempo todo. As pessoas têm essa ideia de que em algum lugar do mundo ainda se fala um inglês. É bem interessante isso, quando eles falam para mim, eu quero ir para a Inglaterra porque o inglês é mais puro. Seja lá o que isso quer dizer, né? Uhum. E é engraçado que essa pureza muda, porque ontem eu conversei com uma pessoa que queria ir para o Canadá porque o inglês lá é mais puro, né? Então é toda uma mitologia por trás disso, né? Mas sim, é verdade, as pessoas escolhem os destinos muitas vezes baseado no sotaque. A minha opinião a respeito é realmente uma falta de conhecimento da área, porque o mundo não fala inglês britânico, americano, ou seja lá o que for. O mundo fala inglês, e esse inglês ele se desdobra dos sotaques mais incríveis do mundo. Eu, por exemplo, falo com chineses todo dia, indianos todo dia. Então, se você vai naquela confiança que o inglês britânico é o suprassumo, aí você tem que encarar um indiano ou um chinês, você fica um pouco desarmado, porque é muito diferente. Então, eu particularmente não compartilho a ideia de que a gente tem que se prender a um sotaque, né? Aliás, nós já temos o brasileiro falando inglês, você percebe que é um brasileiro pelo sotaque, e tá tudo bem. É a cara do mundo conectado que a gente tem hoje, né? Uhum. E você percebe, ainda falando sobre intercâmbio, você percebe, por exemplo, que essa busca por um determinado sotaque, ela tá mais relacionada com algo receptivo, no sentido de que eu quero ir lá para ter contato, para ouvir mais aquele sotaque, ou a pessoa, no fundo, espera alcançar aquele sotaque do país destino? Eu tenho a impressão que isso acontece mais por uma afeição que a pessoa tem à cultura. Tanto é que por causa da mídia, né, os Estados Unidos, os filmes e assim por diante, o inglês americano também, né, é uma outra coisa. O que é o inglês americano? Depende de onde você está nos Estados Unidos, né, para começo de conversa. Mas, enfim, devido a todo esse apelo midiático que tem os Estados Unidos, então muitos têm essa ideia, eu quero ir para os Estados Unidos porque eu tenho mais familiaridade, eu gosto da cultura e é o tipo de inglês que eu quero falar. Mas se fosse escolher um desses critérios, parece que as pessoas que querem, que se prendem a um sotaque, é a ver com essa comunidade que fala, quão afetuoso você é com essa comunidade do que em si, eu vou falar dessa forma, eu vou falar daquela forma. É a impressão que eu tenho. É porque, por exemplo, ninguém fala assim, eu quero aprender inglês americano. Ok. E você, o que você acha dos Estados Unidos? Eu não gosto de americanos. Isso não existe. Normalmente, eu quero aprender inglês americano, sotaque americano, porque eu gosto da cultura americana, alguma coisa assim. Legal. Trazendo para parte de sala de aula agora,
a gente percebe, por exemplo, a gente que dá aula há muito tempo e já trabalhou com diversos livros, cursos, que antigamente era bem dividido, né? Tinha livros com mais ênfase em inglês britânico e em inglês americano. Agora eu comecei a perceber que nos últimos anos eles começaram a fazer questão de incluir outros sotaques. Como que você vê essa questão do sotaque em sala de aula? Como que o professor pode lidar com isso de uma forma interessante? Legal. Eu acho muito positivo que o aluno tenha uma consciência das diferentes formas de falar uma palavra. Então, por exemplo, se você pode ter um listening onde o speaker vai falar assim, eu preciso pegar um bus. Então, é importante o professor mostrar que bus, embora não seja o que um americano típico falaria, ou em inglês, ali na região de Manchester, em Liverpool, é o que ele vai ouvir. Eu acho que é importante apontar essas diferenças de sotaque. Agora, eu não acho que devem ser recriminadas maneiras de falar as palavras, desde que a palavra não esteja errada. Porque, é claro, nós estamos falando da palavra, por exemplo, nós estamos falando de bus. Vamos pegar uma outra palavra que pode... por exemplo, a própria palavra bus. Né? Se você fala bus, se você fala bus, ambas pertencem a pronúncias aceitáveis, sotaques diferentes. Mas se você falar but, você está mudando a palavra. Sim. Então aí nós temos um erro, né? Tem uma coisa que tem que ser tratada. Mas eu acho que eu sou muito a favor da consciência, vou usar até uma licença poética aqui da consciência fonológica, né? A pessoa tem que saber brincar com esses fonemas, de maneira que se um dia ela quiser falar K e outro dia ela quiser falar car, ela possa brincar com isso, né? Manipular esses sons. Mas não necessariamente o professor deve corrigir um sotaque desde que a pronúncia esteja correta. Não sei se eu deixei claro a mensagem, mas acho que a gente tem que pensar na pronúncia, não necessariamente no sotaque. Sim. E aproveitando esse gancho aí, falando sobre o ensino, né, com a questão de pronúncia, em que momento que o professor ele já pode começar a focar em alguns aspectos de pronúncia, né? O aluno que está começando, todo mundo está começando, vai ter dificuldade com as sons que nós temos em inglês que nós não temos em português. Depois a parte da entonação, de ligar as palavras, conectar. Em que momento a pronúncia deve ser ensinada? Eu acho que a partir da primeira aula, eu acho que deve ser sempre feito muito claro esse recado. Olha, pronúncia é fundamental. Você pode saber 10.000 palavras, você pronunciar metade delas erroneamente, você vai ter um problema. Eu acho que desde o começo. E muitos livros, hoje em dia, trazem já os símbolos fonéricos. Hoje em dia não, desde a gente começou a dar aula aqui tudo na década de 90, eu comecei a dar aula em 90. Quando nós nos encontramos lá em 96, naquela época, já havia um livro, o English File, que trazia da primeira aula, tinha lá os símbolos fonéticos, eles faziam de uma maneira lúdica. Né? Então, eu acho que desde a primeira aula existe o espaço para isso, e existe uma maneira de ir conduzindo o aluno para que ele saiba que isso é importante, né? E trabalhe nisso. Né? É importante que o aluno tenha consciência que ele precisa cuidar da pronúncia. Legal. Eu acho, concordo com você. Eu acho que desde a primeira aula é importante mesmo focar em pronúncia. E eu acho que também tem esse obstáculo agora falando um pouco da minha perspectiva de quem, né, tem um certo contato um contato grande com professores, primeiro desbloquear os professores no sentido de lidar com pronúncia de uma forma que não precisa ser tão técnica, né, Edu? O pessoal geralmente faz uma associação que se eu vou trabalhar com pronúncia, eu tenho que necessariamente focar na parte técnica e não necessariamente, né? O importante é raise awareness, como a gente fala isso em português. Conscientizar o aluno, né? Da importância de estudar pronúncia e do
e das implicações, né, que isso pode ter na hora da fala. E falando de implicações, uma última pergunta, Ivan. Você vê alguma conexão entre você aprender essas questões de pronúncia, como funciona? Isso traria algum benefício para o listening dos estudantes? Você acha que ao se conhecer todo esse mecanismo, como se pronuncia os sons, como se liga as palavras, como se liga na sentença, tudo isso ajudaria na parte de listening também? Eu acredito que sim, porque é difícil você dizer que você conhece uma palavra se você não consegue pronunciá-la no começo de conversa. Se você não consegue pronunciar e, consequentemente, você não conhece a palavra, como que você vai reconhecer se você a ouvir, né? Então, eu acho que tem muito a ver, né? O input e o output. Algumas teorias... Aí já entraria no que o Sérgio falou aqui, entrar na parte meio burocrática dos estudos. A teoria da otimidade, por exemplo, fala muito dessa questão do input e do output, né? E da semelhança que tem que ter entre eles, né? Então, se você não consegue ter uma pronúncia adequada, dificilmente você vai reconhecer aquilo que você está... Né? Por exemplo, se você falar alguma coisa como castle, ou listen, alguma coisa assim, que você ouve castle ou listen, provavelmente você não vai entender aquilo. Então, eu acho que sim, acho que é tudo muito conectado. A habilidade de pronunciar corretamente, o que para mim significa que efetivamente você conhece aquela palavra, e a habilidade de ouvi-la. Ouvi-la e entender, né? Entrevista, hein, Sérgio? Muito bom. Isso aí porque a gente tava falando de palavras isoladas, né? Aí conforme vai aumentando, vai ficando cada vez mais desafiador, né? Eu me lembro, por exemplo, quando o aluno, eu ouvi a primeira vez Do you live in a house? Pro meu cérebro entender que a pessoa tava falando Do you live in a house? Não, ele não tá falando isso. É aquela coisa que é brigar com o professor, né? Ele não falou isso, não falou. E aí você vai entender o que tá por trás. Então, realmente, faz uma diferença gigantesca você ter noção de como que as coisas funcionam, né? Exatamente. A gente tá falando só de palavras isoladas. A gente nem tá entrando muito em connected speech e outras coisas, né? Os fenômenos fonológicos que acontecem nesse meio do caminho, né? Mas é bem interessante. Tem muita coisa para falar na área de pronúncia. Bastante. Muito obrigado, Ivan. A sua entrevista foi incrível. Eu tenho certeza que, assim como eu e o Sérgio, nós aprendemos muito aqui. A turma em casa também vai gostar bastante. Obrigado. Obrigado, Ivan.